Como ter uma vida longa e produtiva sendo homem? Bom, esse é um tema bastante difícil, acho que todos nós queremos essa solução, e ele envolve muitos cuidados. Inicialmente, você não pode cair nas pegadinhas fáceis. Quais seriam elas? O tabagismo. Todo mundo aqui sabe que o cigarro é uma fonte muito importante de problemas, principalmente doenças cardiovasculares e doenças neoplásicas, os cânceres. Então, não fume. Se você já fuma, dê um jeito de parar. Também a bebida alcoólica tem se mostrado tão prejudicial quanto o cigarro. Eu sei, é polêmico, vai ter um monte de gente reclamando aqui, mas o fato é que os estudos têm mostrado que a bebida alcoólica nos traz diversos problemas, tanto do ponto de vista cardiovascular, quanto do ponto de vista metabólico e tumores. Então, não beber é bastante interessante. Você deve ainda manter uma alimentação saudável. É esse básico que todo mundo fala. Então, evitar alimentos ultraprocessados e dar preferência a alimentos mais saudáveis, mais originais. Você não deve abrir mão das gorduras, elas são necessárias para o cérebro, mas se alimentar com uma alimentação saudável. E, finalmente, praticar exercício físico. Esses exercícios, eles devem ser tanto os exercícios de força, afinal de contas, você vai precisar quando você estiver velhinho, o que vai te tirar da cama são seus músculos. Se você não tiver músculos adequados, você vai acabar dependendo dos outros para diversas tarefas. Então, manter essa musculatura bem treinada é fundamental. Você precisa também fazer atividades aeróbicas, uma vez que o seu coração precisa estar em constante treino para que você tenha capacidade funcional mesmo. FO2. A capacidade funcional do seu coração e do seu pulmão vão determinar em grande parte o quanto você vai viver e qual o nível de independência que você vai ter. E não se esqueça de alongar, uma vez que não adianta nada você estar todo fortão e não conseguir amarrar seus tênis. Então o alongamento é fundamental, não esqueça de se dedicar a isso. Nós temos também uma coisa que costuma ser negligenciada, que é dormir. Dormir adequadamente é fundamental. Você precisa de 6 a 8 horas em média, sendo que esse período tem que ter sono profundo para que você consiga recuperar, inclusive, seus neurotransmissores. A ausência de sono está envolvida em hipertensão, queda da testosterona e piora do aprendizado, piora da atenção. Então é muito importante que você durma bem. Se você ronca, procure tratamento, procure um especialista de sono para que você possa tratar esse ronco seu. Se você depende de medicamentos para dormir, tem alguma coisa errada. Não fique só no remédio. Procure resolver os problemas que te atrapalham dormir para que você volte a ser uma pessoa saudável, uma pessoa normal. Finalmente, nós homens tendemos a nos isolar. À medida que vai ficando mais velho, o homem tende a se fechar dentro do seu mundo e a perder contato social. Isso é péssimo. Você precisa ter um grupo social que você pertença e com quem você converse e tudo. É por isso que às vezes falam que alguém aposentou e logo depois adoeceu, morreu e tudo. Então, muitas vezes aposentar significa isolar-se. Não pode. Por mais gostoso que seja ficar lá na sua oficina, mexendo com suas coisas, ou lendo um bom livro, assistindo televisão, cada um tem lá seu perfil, é muito importante que você faça parte de um grupo que você tenha contato com as pessoas. Finalmente, alguns médicos podem te ajudar. Os diagnósticos das condições, hipertensão, diabetes, apneia do sono, os tumores, todos eles passam por médicos. O tratamento também. Eu aconselho que você tenha pelo menos um cardiologista de confiança e um urologista de confiança.
Isso porque as principais causas de morte dos homens, morte por causa natural, seria as doenças cardiovasculares, então os infartos, as arritmias e os AVCs, de um lado. De outro lado seriam as neoplasias. Quais são as principais? As principais são o câncer de pulmão, tanto o urologista quanto o cardiologista estarão atentos a isso. O câncer de próstata disputa com o câncer de pulmão quem é o principal causa de câncer entre os homens. Atualmente a próstata está ganhando. E não deixamos de avaliar também o câncer de cólon. No câncer de cólon tem uma questão muito importante. A idade às vezes varia de acordo com a fonte, mas em torno dos 50 anos você deve fazer uma colonoscopia para ver se você tem pólipo. Se tiver muito pólipo, vai fazer colonoscopia frequente, vai retirar esses pólipos com frequência. Uma vez diagnosticado, nós fazemos o planejamento de acordo com a sua necessidade. Para aquelas pessoas que têm parentes com câncer de cólon, é necessário começar mais cedo essa colonoscopia, geralmente 10 anos antes da idade que o parente mais jovem teve câncer. Por exemplo, se o seu avô teve câncer de cólon aos 45 anos, você começa aos 35 anos a fazer colonoscopia. Um fator muito importante também que nós urologistas acompanhamos são as questões hormonais. Então, os homens a partir de 40 anos de idade, eles tendem a cair a testosterona. Alguns caem a testosterona muito rápido, outros, eu tenho paciente de 80 anos, testosterona de 700, 800, alguns são abençoados. Os fatores de risco para essa queda de testosterona seriam a ansiedade, o estresse e a depressão. São os principais fatores de risco. Também os distúrbios do sono. Se você não dorme bem, dificilmente você vai ter uma testosterona adequada. Existem, em casos muito raros, tá? Já vi uns 2, 3 na vida, existem também tumores que acometem o cérebro e que podem interferir com essa testosterona, fazendo que a testosterona baixe por uma doença. Independentemente da causa, você deve procurar, quando você fizer essa consulta habitual com o urologista, pedir para ele fazer essa avaliação também. E se você está meio bola murcha, não consegue desenvolver nos treinos, ou está muito impaciente, está gordinho da perna fina, é sinal de testosterona baixa. Então você deve procurar, mesmo fora da rotina, você deve procurar um urologista para fazer essa avaliação. O tratamento da testosterona eu já discuti em outro vídeo, mas em linhas gerais. Existem causas que nós podemos resolver com medicamento oral e existem causas que só respondem à testosterona injetável. Mas em todos os casos nós vamos tratar também a mudar o estilo de vida da pessoa. Uma pequena dica sobre estresse, para você aliviar esse estresse, é o seguinte: aprendi depois de muito ralar. Se o problema tem solução, você deve solucionar. Soluciona logo, acaba com a coisa, você fica bem. Se o problema não tem solução, você deve procurar as formas de mitigar os efeitos desse problema sem solução e entregar para Deus. Se ultrapassa a sua capacidade, o que adianta você ficar estressado? Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Apenas um bônus. Aquelas pessoas que vão evitar a bebida alcoólica, elas não estão apenas evitando os males diretos do álcool, elas estão evitando também aquele efeito que o álcool te deixa corajoso. Então, sem a bebida, você vai evitar inúmeras situações de risco, seja no trânsito, seja na convivência com as pessoas. Por hoje é só, espero ter ajudado vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço.